Rafa, me diz aí onde é que o Com Fome de Viagem vai dessa vez? O Com Fome de Viagem está indo a Toronto e Vancouver. E vai me mostrar o que em Toronto e Vancouver, Rafaela? Alex, verão no Canadá, carnaval no Brasil. Dessa vez o Com Fome de Viagem vai fazer uma viagem festiva. E será que eu vou achar um pedacinho do Brasil nesses dois destinos dessa vez? Eu tenho certeza, vamos comemorar o carnaval. E ainda vai dar para manter um estilo de vida saudável nesses lugares em clima de carnaval? É isso que a gente vai aprender. Como a gente vai viajar, mantendo um estilo de vida saudável e se preocupando com a saúde. E na maratona. E porque tem que ter energia para pular carnaval, viu? Eu quero ver o que você está preparando para mim dessa vez, viu? Bem-vindos a Toronto, cidade com 7 milhões de habitantes. Não. Dessa vez a gente não vai falar de Toronto. Mas você me trouxe em Toronto, no Canadá, não pode? Mas a gente vai falar do carnaval, Alex. Você até parece canadense, mas começa a falar, a gente já sabe que é baiano. Então eu vou levar pra você um pouquinho da Bahia. Eu tô com saudade da minha Bahia. O que é que tem em Toronto da Bahia pra gente mostrar? Comer é um prazer. Em excesso, é pecado capital com nome próprio. Viajando então, fica ainda mais difícil. Ninguém acorda no seu melhor quando está de dieta em hotel. Comemos em momentos de alegria, romantismo, reunião de família, depressão, ansiedade e está até mesmo na nossa memória afetiva. Eu sou Rafaela Coelho, coach nutricional. Eu, Alex Ferreira, pelo mundo. Vamos te ensinar a reeducar o seu corpo, estabelecendo uma relação saudável com a comida. Mesmo quando viajando. Tá certo, tudo bem. Você gostou do meu sotaque baiano, você tá me mostrando a Bahia dentro do Canadá. E agora eu quero saber o que é que tem de Canadá nesses pratos aqui para me alimentar. Primeiro um adendo, tá bem complicado hoje, porque o sotaque dele ficou mais forte com o de misturou Mari. com o meu. Eu trouxe as origens dele, gente, para esse programa aí tá mais carregado ainda. Eu tava precisando de um pouquinho de Bahia dentro do Canadá. Hoje eu não consigo fugir, não tem como. Não tem. Rafa daqui a pouco também tá falando baianês. Vou estar com o sotaque mais puxado. Hoje vai ter show, né, Mari? Sim. A gente tá aqui acompanhando a Mari na turnê Canadá. E hoje, por conta do show, a gente fez assim a melhor escolha que a gente poderia. A gente foi para os frutos do mar. A gente tem aqui 3 pratos de frutos do mar: o tuna tartar, o salmão e o polvo, que é uma alimentação menos ácida, é uma alimentação mais leve. Para você que vai ter show hoje, precisa de energia, então a gente precisa de proteína, mas a gente foge um pouquinho das proteínas mais ácidas, que podem inclusive afetar suas cordas vocais. Então a gente vai para proteína mais leve. Como você precisa de muita energia hoje, eu trouxe aqui na mesa a batata. Tá liberado o carbo, né, Tá Rafa? liberado o carboidrato bom, carboidrato refinado jamais. Mas o carboidrato bom, a gente consegue liberar.
uma saladinha para alcalinizar a nossa alimentação, aquele equilíbrio que a gente precisa, né? Então a gente mistura um pouquinho da alimentação alcalina com uma alimentação ácida. Sim. E tem aqui o scallops, também, que é outros frutos do mar para complementar. Perceba que a gente não está misturando proteína. Não tá. Tipo não de tem a proteína. carne vermelha. Não tem isso carne eu aprendi, vermelha. tô levando pra minha vida, viu? Aprendi com o Rafa e levo pra minha vida. Exatamente. O excesso de proteína vira açúcar no sangue. Então não adianta a gente começar a comer pela proteína, achando, né, que está trazendo benefício para o nosso organismo, se o nosso organismo começar a usar aquele alimento como fonte de energia, né? O açúcar como fonte de energia. Então a gente não trouxe a carne vermelha hoje. E aí, gente, o que vocês acharam das minhas escolhas? Tá tudo certo, tá maravilhoso. Tô esperando vocês acabarem o discurso aí pra eu começar, porque realmente tá dificultando a minha Tá vida. bonito Não, hoje, gente, vocês não não tá? estão conseguindo sentir o cheiro que tá essa mesa. Tá lindo demais. Ah, então- Ótimas escolhas, só vou sair agora com minha coach. Então vamos lá. Vamos nessa. Porque tu gosta do meu toma, toma. Estamos subindo na Torre CN Tower de Toronto. São mais de 500 metros de altitude. Por 32 anos, a construção independente mais alta do mundo. Só perdeu recentemente para o Burj Khalifa, em Dubai. Olha só o visual daqui de cima. Por sorte, chegamos muito perto do pôr do sol. Então a gente está podendo vivenciar as duas pegadas da cidade, bem claro, e daqui a pouquinho vai ficar bem escuro. Rafa, o nome CN Tower vem de Canadian National. Essa torre daqui, em formato de agulha, não só é a construção mais alta de Toronto, mas ela também, e uma das mais altas do mundo, diga-se de passagem, mas ela também é a mais importante do Canadá no que diz respeito a transmissões. Tem várias antenas instaladas aqui para transmissões de vários tipos de sinais para Toronto. É um ponto turístico, né, Alex? Aqui, além da torre, que já é uma beleza para você conhecer, tem um chão de vidro. O chão de vidro fica aproximadamente 342 metros de altitude e os corajosos gostam de tirar foto colocando o rosto no vidro, só mostrando os pés, deitados no vidro. E ainda que deu maior medo, foi testado com o peso equivalente a 13 hipopótamos. Então eu acredito que a gente está no peso, não vai ter problema não. Por favor, dá pra gente botar o pé lá no chão de vidro? Será que a gente tem coragem? Vamos sair, né? Em 1995, ela foi declarada... uma das 7 maravilhas do mundo moderno, não é isso? Isso, e faz parte de uma associação única mundial de grandes torres. É porque o formato arquitetônico dela chama a atenção, né, Alex? Ela foi muito bem projetada. A torre é linda mesmo, gente. Vale a pena. É um ponto turístico que não pode faltar em Toronto.
E para os que têm medo de altura, é um lugar muito seguro. Todos os pátios externos são cobertos com grades. E tem outras atividades também, né, Alex? Eu vi que tem uma atividade que, se você quiser, você fica pendurado aí do lado de fora. Isso, é verdade. Você pode, com a roupa especial, com as cordas especiais, tudo amarrado, você pode andar pelo lado de fora da torre. É um passeio guiado, né? Guiado, Seguro sim. também, gente. Assim como é seguro a gente ficar pulando no vidro e ver os pontos turísticos lá de baixo, né? Muito Não é bacana. nada irresponsável. A visita à torre vale a pena. Venham visitar, venham conhecer esse prédio pontiagudo que chama tanta atenção dos arquitetos no mundo inteiro. O chão de vidro aqui atrás. Você falou que dá não sei quantos hipopótamos aqui, né? Comporta o peso de não sei quantos. Eu vou entrar pulando. Eu tô ouvindo gente pulando. Eu não tenho essa coragem. Ah, eu tenho. No dia que você conseguir uma receita médica dizendo que esse risco daqui é bom para a saúde, eu sou o primeiro a pular. Mas até então eu vou manter minha vida Não, saudável. vem comigo. Vou pular. Alex. Vou tomar um chá de Rafa. Só comendo e coxinha. Ô, gente, ó, mudou minha vida. A pessoa que via Fred Sanfona, ela mudou. E sabe qual é o melhor de tudo? Ela mora aqui no Canadá. Eu já estou achando. Ei, Rafa! Ela está aqui marcando presença. Conhecia ela só online. Botou essa pessoa para comer vegetal. Mudou o corpo da pessoa. Mas depois da viagem a gente vai conversar, viu, Rafa? Você liberou, não liberou? Mas depois você vai me sugar toda, né, mãe? Gente, eu tenho uma afinidade com o Canadá há mais de um ano. Tenho amigos aqui. Minha coach maravilhosa, nutricional, é daqui. Já me sinto amiga de vocês sobre isso. E eu queria aproveitar e mandar um beijo especial para esse casal maravilhoso. Alex, que já é baiano, está no Canadá também. Obrigada, Rafa. Alex, com fome de viagem. E aqui o negócio é o seguinte: sabe qual é o meu bordão? É babado, amor. Simbora, vamos fazer essa música para Alex, meu amigo. 15 mil por mês. Só que Rafa, meu amor, é muito mais caro que isso, né? Aí é só para comprar os nuts, cherry, só isso. Mari, fruta boa são as frutas vermelhas. Fruta vermelha você pode abusar, amiga, porque é cheia de fibra. E aqui nós temos as cherries. Ai, Rafa, é uma cherry diferente, É né? uma cherry diferente. Aqui a gente tem as cherries de BC, que são as do Canadá. Sim. E aqui são as cherries de Washington, que são dos Estados Eu acho que eu Unidos. vou provar as duas. O Vamos sabor provar. são o O mesmo sabor, né? é bem semelhante. Eu vejo mais diferença na cor. Eu acho as de BC um pouquinho mais doce. Tá melhor. Eu acho melhor. Mas vamos ver qual que a gente E prefere. tem muita fibra. Tem muita fibra. As frutas vermelhas aqui, a blackberry também, qualquer fruta Sim, dessa. que lá é a nossa mora, né? Que é a nossa mora. É. O bom, Mário, é que são frutas com baixo teor de carboidrato. Então são frutas consideradas permitidas, porque você não precisa ficar pesando. Entendi. Pra você atingir o nível de carboidrato que seu corpo usar Demora. como açúcar, meu amor, você tem que comer uns 300 gramas disso aqui. Ah, é? É muito. E normalmente a gente não come isso Não. numa refeição, né? Então por isso que elas Então são todas consideradas essas permitidas. frutas aqui a gente pode se Aqui a gente pode esbaldar, abusar, né? todas as frutas O vermelhas. morango, as blueberries, a cherry. Exatamente. Eu quero experimentar as cherries. Ah, então vamos levar aqui. Eu vou pedir pra ela pra gente experimentar. Você vai comer as duas, não vai ter problema, né? Não, Que você como gosta, tudo. né? Como, amor, aqui, minha melhor época do ano. Ela tem a temporada assim do ano? Tem a temporada. Elas só dão no verão do Canadá, que é diferente do Entendi. verão do Brasil, né? Quando a gente tá em verão aqui, no Brasil, a gente tá em inverno. Entendi. Então aqui no verão, a gente consegue as frutas durante 2 meses. Então, são os 2 meses que Julho e você... agosto eu me é feliz, né, esbaldo Rafa? nas frutas. Eu sou apaixonada. Não, ok, tem Ok, thank you.
Aqui também tá liberado, né? Tudo. A gente vai na cherry porque é a preferida, mas Olha essa aqui, qualquer ó, uma tipo, vermelha. bem vermelhinha. Aqui a strawberry e aqui a... Como é que você chama isso aqui no Brasil? Framboesa. Framboesa. Agora Eu já estou, sim. Rafa, eu já estou com. Na verdade, já girei a chave. Eu estou muito já Tá americana. muito canadense. Ô, já. canadense, já misturei tudo. Estou muito canadense. Mari, gente. eu tô aqui abrindo pra gente experimentar as cherries dos Estados Unidos. Ai, meu Me diga se é boa. Fantástica. Maravilhoso. Me dê da outra pra ficar assim, uma a uma. Cherry do Canadá. Pra mim é tudo bom. É tudo igual. Eu acho- Mas eu acho que uma mais docinha mesmo. Eu acho que essa aqui é um pouco mais doce que essa. Muito bom. E depois daqui a gente vai correr pro banheiro, Rafa? Come um pacotinho desse aqui, amor, você vai correr pro banheiro. Alex, pós-show, como você tá se sentindo? Rafa, a gente fez as melhores refeições para preparação, mas eu tô sentindo alguma coisa tá fora do lugar hoje. Eu tô sentindo, parece que o dia tá mais claro, parece que os barulhos estão mais altos. Me diz aí, coach, o que é que tá acontecendo? O nome disso é desidratação, Alexandre. É a tal da ressaca que todo mundo fala, é? A ressaca é uma desidratação, né? O que acontece? Sempre quando a gente está fazendo uma atividade física e estar num show, pulando, suando, ali dançando o tempo inteiro, é uma atividade física, né? Você está colocando o seu corpo em movimento intenso, a gente precisa se hidratar. E você precisa da quantidade de água. É água, não é líquido, tá, gente? Mas é eu tava água. bebendo um monte de coisa lá. Você estava bebendo bebidas alcoólicas e destiladas. A gente precisa de água. Água não é qualquer líquido, água é remédio. E você precisa da quantidade de hidratação adequada. Então é recomendado sempre antes de qualquer atividade física ou um show, como foi o que aconteceu ontem, né, que você dançou muito, inclusive. É necessário que a gente se hidrate, é recomendado cerca de 250, 500 ml de água antes, tipo 2 horas antes. E durante a atividade, a cada 15 minutos, você se hidratar também. Sem contar que depois, quando acaba a atividade, você tem que repor o sódio e o carboidrato. Mas é carboidrato bom, tá, Alex? Eu até entendo que entre uma garrafinha de vinho e outra, uma garrafa de água seja muito bem-vinda, mas a água não combina bem com cerveja, com uísque, com tequila. Qual é a solução para Combina, isso? Alex. A água combina com tudo. Você pode intercalar. Eu não estou aqui dizendo que você não vai poder curtir o seu momento e de repente beber um pouquinho de água, sempre com moderação, tá, gente? Mas você pode estar intercalando com a sua hidratação. Se você se hidratar, você não vai sentir essa desordem no outro dia hormonal, você não vai sentir o que a gente chama de ressaca, porque você vai estar hidratado. Então, a sua reposição de sódio e carboidrato no outro dia vai ser menor. Então, o seu corpo ele vai estar mais organizado. E se eu perdi a ocasião, Rafa? Eu fui para a festa, não bebi água antes, não bebi água durante, perdi a chance de me hidratar corretamente. Tem algum remédio que eu possa tomar para isso? Alex, você vai ter que se hidratar até o seu corpo, você começar a sentir que o seu corpo está voltando ao normal. Então, assim, não se hidratou antes, não se hidratou durante, antes de dormir, se hidrate. Você provavelmente vai acordar com a boca mais seca. O corpo vai pedir mais hidratação e aí você vai continuar durante o dia até você sentir que o seu corpo está voltando ao normal, que os seus sentidos estão voltando ao normal e que você está ficando produtivo naquele dia. Aí é a hora que você vai se sentir hidratado. Certo. Então eu vou ter uma segunda tentativa para seguir essas dicas e tentar fazer certo da próxima vez. O melhor é a gente já começar certo, né, gente? Mas se perdeu, a gente tenta recuperar depois.
Gente, eu tô aqui com os dois produtores desse evento maravilhoso, o Acácio Portier e o Daniel Torres. Vocês organizaram uma festa com a maior vibração do Brasil, super maduros com a organização do Canadá. Eu me sentia aqui numa mistura dos dois países. Pareciam que todos os funcionários eram super bem treinados, desde a recepção, quando eu cheguei, pela segurança do evento, as garçonetes, o pessoal vendendo as bebidas. Que lugar maravilhoso foi aquilo. Como é que vocês conseguiram isso, gente? Pois é, primeiramente obrigado pela oportunidade de ter a gente aqui. E a gente fica muito feliz de receber feedbacks como esse, porque todo evento que a gente faz é isso que a gente quer trazer, né, Daniel? Essa experiência Brasil, inclusive também para apresentar para os canadenses, né, para os gringos, como a gente chama, porque a gente tem que vender nosso peixe, né, e o peixe brasileiro é muito bom. Agora, Daniel, eu percebi que você viajando, acompanhando a banda, sempre por dentro de tudo, deve dar o maior trabalho, perder noite, dormir cansado, não acordar no horário certo. Eu tô percebendo que vocês dois estão bem fit, né? Tem alguma coisa aí. Rapaz, eu tento, viu? Eu pego com a Mari umas dicas da coach dela, que é a melhor do Canadá. Então eu vou levando minhas coisinhas ali de dieta, meus biscoitos proteico e vou tentando segurar aí, mas é difícil. E a gente está na turnê Canadá da banda Babado Novo. Já mostramos a vocês o evento que aconteceu em Toronto. E a gente está muito feliz com isso, né, de trazer um pouco mais o calor brasileiro. Mari Antunes, que arrasou, trouxe a energia assim perfeita. Já vai ter residência aqui no Canadá, né? A gente vai ter que assinar essa residência dela. E obrigado vocês também por ter ido dar esse apoio, ter conhecido um pouco mais do nosso trabalho. Acho que isso é muito importante. Vocês foram maravilhosos, só tem coisa boa, só tem memória legal. Das memórias que sobraram, eu tenho certeza que você estava animado. Mas e você gostou da festa, você curtiu, fala. Tomei esporro da coach nutricional, que eu não sabia se era coach nutricional ou se era uma esposa brava que estava reclamando comigo. Para acompanhar o Carnaval da Bahia no Canadá. E do Canadá para o mundo inteiro, a gente teve que vir fazer um brunch aqui na Torre de Vancouver, numa companhia super agradável, todo mundo brincando, se distraindo. E cheio de informações, né? E tudo a gente pergunta pra Rafa, e aí? E usando os superpoderes de Rafa, porque a gente tem que comer saudável, mas nem sempre as opções são das melhores. São as melhores. E a nossa, eu falar, uma licença poética é o seguinte, quando a gente tá com ela, a gente não engorda. Quando tá com ela, pode comer tudo de bom. Depois eu vou mandar todo pegar o balde. É isso. Todo mundo chutando balde. Depois ela manda te buscar. Coach, eu preciso da sua ajuda. Tem um creme brulee maravilhoso aqui. Será que eu posso comer isso, gente? É maravilha. Você pode comer isso aqui, mas depois você vai ligar o conta-passo do seu relógio e eu quero ver a atividade física. E esse pudim parece que veio direto do Brasil. Ensinaram os canadenses a fazer pudim, Porque foi? você sabe, né, Alex, comendo o brulee e o pudim, você tá jogando o balde muito longe. Então depois você vai ter que ir lá fora, pegar o balde e trazer pra perto. Mas no Carnaval de Salvador, eu te prometo dar pelo menos 12 mil pulos pra gastar esse açúcar todo. Aí você vai atrás do bloco Babado Novo. E vai ter novidade aí, viu, gente? A gente vai soltar depois uma novidade aí de evento que tá vindo só no canal, então vai ser de primeira mão aqui. Eu tô precisando de desculpas pra produzir novos episódios. Então, quando eu souber que vocês estão trazendo gente, eu vou dizer porque a gente vai fazer isso com fome de viagem. Olha, e vocês cuidando da dieta do artista já vai ser pra gente, ó. Maravilhoso. Cheguei no camarim da cantora e agora eu vou supervisionar como vai ser a alimentação dela durante o show. O show é uma maratona, né? Os cantores, eles realmente são maratonistas vocais. Entendeu? Porque essa preocupação de ter certeza que o artista está comendo bem, sem contar que o artista tem a sua própria dieta, ele tem seu próprio, né, sua própria rotina e a gente tenta agradá-lo, né? Então ter alguém pra, ei, bora lá.
Eu fiquei feliz, inclusive, já até peguei umas dicas com ela do que beber, né? Porque a gente que trabalha com evento, a gente acaba, né, vivendo essa life night, então você bebe bastante. Mas eu já percebi que eu tenho aí como beber sem danificar o corpo tanto, né? De forma mais saudável, de forma... As dicas foram muito boas, né? Muito boas. Muita água sempre, esse é o segredo. E escolher o que você está bebendo também, né? O tipo de vodka, se ela tem glúten. A gente consegue fazer... Você tem açúcar. Açúcar, né? Que foi o que ela explicou, né? Dá para fazer umas escolhas saudáveis, mesmo quando se referindo a álcool. Muito legal. Gente, vamos pro show que a gente tá morrendo de vontade de conhecer essa festa agora com o ar de Vancouver. Vamos lá, até mais. Pois é, pessoal, o episódio de hoje fica por aqui. Mas ainda não te mostramos tudo desta viagem incrível, mantendo um estilo de vida ativo e saudável no ritmo da Bahia. No próximo episódio, vamos entrar no camarim de Mari Antunes e escolher o que tem de saudável lá. E que tal uma aula de chocolate pelo Canadá? Uma aula da coach sobre as alimentações mais populares na cidade, os frutos do mar e os sushis. Vamos aprender sobre o tal do brunch e como ele te ajuda nesse ritmo de festas, acompanhado destas pessoas maravilhosas que sabem fazer a festa. Até lá!